Meus irmãos, graça e paz, excelente dia, que Deus continue guardando, protegendo e abençoando em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos aí para mais um texto, para mais um tempo de meditação em nome do Senhor Jesus. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 32 e podemos mais uma vez tirar algumas lições, tirarmos alguns aprendizados, sobre esse texto que com certeza vem sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E nós entendemos que Deus, Ele está trabalhando com o povo com o intuito de restaurar o povo, com o intuito de que realmente o povo deixe de ser um povo rebelde e volte para Ele. Olha como inicia, diz, vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Como corrente de águas numa terra seca, é como a sombra de uma grande rocha no deserto. Deus está dizendo que Deus vai ser esse rei que reinará com retidão. Deus está dizendo que Ele vai levantar príncipes, governantes, que governe com justiça, que Ele colocará pessoas para proteção, para proteger. E aí Ele diz que quando isso acontecer, que quando verdadeiramente Deus for a nossa proteção, quando verdadeiramente o Senhor for o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, não é isso que o Salmos diz? Às vezes nós citamos esse texto, mas precisamos nos perguntar, será que isso é verdade na minha vida? Será que isso é real na minha vida? Então que o Senhor possa ser essa fortaleza, possa ser esse seguro, possa ser esse socorro bem presente. Então nós precisamos ter isso como prática, entendendo e confessando a cada instante, a cada momento que Deus é. E quando Deus se tornar verdadeiramente, quando nós permitimos que Deus venha a ser o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa proteção, aí se cumpre o que se está no versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Então, quando o Senhor for isso, então os olhos dos que veem não mais estarão fechados. Continua, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Percebe? O texto está dizendo que se a nossa vida estiver centrada em Deus, se a nossa confiança estiver em Deus, os nossos olhos não mais se fecharão. E aí está dizendo, a gente às vezes brinca com isso, né? Quando você está numa noite muito escura e acaba a energia, como nós ficamos perdidos. Até mesmo dentro da própria casa, que nós conhecemos cada como, mas a gente fica meio perdido ali sem saber qual é a direção. Tenta fazer um café no escuro, do nada, até a gente achar o fósforo ou um isqueiro, e hoje que tudo é automático, quanto é difícil. Então está dizendo que não, isso não acontecerá com aqueles que confiam no Senhor. Nós não teremos dúvida, nós não teremos medo, porque nós vamos ver. E mais do que ver, nós vamos escutar. O fato não é só ter ouvido, o fato não é simplesmente ter, vamos dizer, saber ouvir. Não é simplesmente ter condições para ouvir. Precisamos ouvir. Por isso que diz, os ouvidos dos que ouvem escutarão. E escutarão. E é isso que precisamos ter em mente, de escutar. Mas continua com o versículo 4 dizendo, a mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Pensando às vezes em gagueira, podemos pensar em duas situações, de repente numa dificuldade de se comunicar ou num medo. Já viu com as pessoas, quando as pessoas têm medo, como é que sabe, não é que ela tenha uma dificuldade de comunicação, ela está com medo, ela está temerosa, ela está insegura. E tem também os que são gagos que de repente com uma dificuldade de comunicação. E o texto está dizendo que aqueles que confiam no Senhor não terão medo. Aqueles que confiam no Senhor terão autoridade para falar. Falarão sem gaguejar. E aqueles que confiam no Senhor, por mais que possam ser gagos, eles se comunicarão, porque a presença do Senhor é na vida deles. E aí o texto continua dizendo sobre a presença de Deus, sobre como Deus vai agir, como Deus vai mover, mas como Deus também virá em julgamento sobre os ímpios, e aqueles que não confiar no Senhor, aqueles que não colocar a sua vida e a sua fé em Deus, realmente passarão
serão punidos, serão condenados. A segunda parte, a partir do versículo 9, ele começa a fazer menção às mulheres, que as mulheres sonharão, as mulheres também ficarão seguras, lembrando num contexto onde a mulher não podia falar, onde a mulher nem sequer poderiam sonhar, onde a mulher era algo frágil, mas aqui ele está dizendo, não, elas serão protegidas, elas serão seguras, elas poderão sonhar, elas poderão realmente se levantar, elas poderão escutar, elas poderão ter vida. E continua o texto dizendo que o Espírito Santo, a partir do versículo 5, e até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e do deserto se transforme em campo fértil. O campo fértil florescerá, pareça uma floresta. Está dizendo que quando o Espírito Santo vier sobre nós, que ele já está em nós, nós não seremos mais como uma terra seca, mas seremos como uma floresta frutífera, porque Deus vai agir, porque como diz o versículo 20, como vocês serão felizes, semeados perto das águas, e deixando soltos os bois e os jumentos. Então viveremos a presença do Senhor, viveremos o cuidado do Senhor, não que não teremos dificuldade, mas teremos a proteção do Senhor. Que Deus abençoe, um excelente dia em nome de Jesus.